Glória a Deus, glória a Deus. A paz do Senhor, igreja linda, abençoada de Jesus. Glória a Deus por essa manhã, manhã de batismo, manhã de festa, manhã de presença de Deus. Manhã onde eu tenho convicção que, não só pelo batismo, uma data muito importante, né, um testemunho público da nova fé, da vida nova em Cristo. Nós hoje cremos que, pelo Espírito Santo de Deus, essa manhã será para muitas pessoas um divisor de águas, e nós estamos aqui com esta fé, e pode ser na sua vida, meu irmão. A gente não sabe o que você passa, talvez você entrou aqui pela primeira vez, e se esse for o caso, você é muito bem-vindo. Nós vamos ter um momento depois para dar mais atenção para você, porque você é muito importante, resposta de oração, mas a gente não sabe muitas coisas, mas Deus sabe. Nós não sabemos se você veio aqui uma última vez pedir uma resposta, se você veio a primeira vez querendo saber como é o mover do Espírito de Jesus, mas hoje é uma manhã onde nós cremos que nós vamos ter um divisor de águas. Talvez você esteja afundado em pecados e você vai sair arrependido e mudado. Talvez você esteja com problemas financeiros e esta semana você vai ter boas notícias. Talvez o seu casamento ou o seu relacionamento com os filhos estejam abalados, mas Deus vai te dar sabedoria, discernimento, estratégia através do Espírito dele. Amém? E hoje a gente está muito alegre. Ontem nós tivemos muitas pessoas juntos, um café da manhã, quase almoço, né? Graças a Deus, farto, com muitas pessoas que hoje vão entrar na família aqui, e realmente é muito alegre, porque aqui a gente consegue viver esse evangelho de proximidade, de família, e incentiva isso, é uma marca nossa, e isso tem sido mantido ainda aqui com o crescimento que Deus tem dado, e glória a Deus por isso. Vocês sabem que existe uma história que diz que uma pessoa estava passando e ela viu dois lenhadores. Talvez alguns de vocês já conheçam essa história, mas eu acredito que poucos sabem que essa história, apesar de ser uma lenda, ela tem uma testificação bíblica. Aliás, tudo que é bom, tudo que a gente aprende que é bom, a Bíblia ela vai vir e vai dar a chancela. Tudo que é criado pelo homem, às vezes é até interessante, a gente precisa disso, mas ele não vem com o poder espiritual, e por isso que eu estou contando essa história, apesar de que alguns de vocês talvez já saibam. E aí, essa pessoa estava andando no caminho, na estrada, ela viu dois lenhadores, um logo cedo já fazendo trabalho, cortando lenha, e o outro sentado, e ela observou aquilo, ela foi, passou, a hora que ela estava voltando, na hora do almoço, ela olhou, aquele lenhador que estava trabalhando desde cedo, continuava lenhando, continuava fazendo lenha, e a outra pessoa que estava sentada na parte da manhã, continuava sentada. No final da tarde, continuou as atividades do dia a dia, essa pessoa voltou, terminou o horário de almoço. No final da tarde, quando ele passou, ele viu que aquela pessoa que estava sentada tinha muito mais lenha do que aquela pessoa que estava fazendo lenha sem parar. E isso intrigou ele, ele parou e foi falar com a pessoa que estava sentada. Ele falou assim: olha, eu passei aqui de manhã, você estava sentado, e a outra pessoa estava fazendo lenha. Passei aqui na hora do almoço, você estava sentado, e aquela pessoa estava lenhando, trabalhando, e agora eu passo aqui no final do dia e vejo que você tem muito mais lenha do que aquela pessoa que não parou um segundo de trabalhar. E ele falou assim: eu não estava sentado, eu estava afiando o meu machado. Eclesiastes 10:10, depois veja o vídeo, leia. Eu normalmente leio só o texto base, para que a gente ganhe tempo, para as pregações ficarem aí em torno de 25, 30 minutos, em especial hoje que nós temos muitas coisas. Eclesiastes 10:10, ele vai parafraseando, mas de uma maneira didática em relação ao que eu vou falar. Ele fala assim: aquele que faz as coisas com um machado cego, em algumas versões fala embotado, vai ter que ter muito mais força para conseguir o resultado.
mas aquele que afia o seu machado age com sabedoria. Glória a Deus por isso. E hoje eu quero falar com vocês sobre saber viver. Sobre saber viver. Tem uma frase conhecida que não tem a origem certa, mas ela fala algo muito especial, que ela diz que se nós não estivermos atentos, nós vamos viver como se nunca fôssemos morrer, e lá na frente nós vamos morrer como se nunca tivéssemos vivido. Então a sabedoria, ela é fundamental na nossa vida, no nosso dia a dia, e nós sabemos disso, nós temos o conhecimento. A grande questão é que muitas vezes nós não aplicamos. Por exemplo, todos nós aqui sabemos que nós somos templo do Espírito, a palavra do Senhor nos fala isso. Nós que temos Espírito Santo somos templo do Espírito Santo de Deus, mas muito de nós, muitas vezes não cuidamos do nosso templo, do templo do Espírito, do nosso corpo, como deveríamos. Descansando como deveríamos, nos alimentando como deveríamos, nos exercitando como deveríamos, e assim por diante. E, meu irmão, eu tenho me alegrado porque eu tenho entristecido. Eu olho para pessoas nas ruas, e muitas vezes até nas igrejas, e dói tanto o coração, entristece tanto o coração a gente saber o que Deus tem para a gente, o que Jesus tem para a gente, e a gente vê corações entristecidos, distantes, olhos fundos, opacos, sem o brilho de Jesus. E é isso que eu peço ao Espírito Santo conseguir levar até o teu espírito hoje, não a tua alma, não o teu raciocínio, não a tua mente, mas que o Espírito que está aqui hoje leve da minha boca, e que não seja palavras humanas, mas que seja o sobrenatural de Deus, e chegue no teu coração, para que traga a mudança que Deus tem para cada um que está aqui. Deus tem para cada um que está aqui, a palavra dele não volta vazia, algo específico, pontual, só para você. Então nós vamos ler o texto agora em João 3, vão ser 4 versículos, e nós vamos versículo por versículo. João capítulo 3, do versículo 3 até o 6, e depois nós vamos versículo por versículo aplicar na nossa vida, crendo que o Espírito Santo de Deus que está aqui, e dando liberdade para Ele, nós vamos aprender o que Ele quer, e em especial, aplicar o que aprendermos, porque na verdade, para a grande maioria das pessoas que estão aqui, se nós não aprendêssemos mais nada, o que a gente já sabe de Bíblia, já deveria ter mudado e impactado a sociedade de uma forma sobrenatural. A batalha é grande, mas nós vamos vencer, amém? Amém. Então, João capítulo 3, vou começar a ler o 3 aqui. A palavra de Deus fala o seguinte: Jesus respondeu: em verdade, lhe digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos perguntou: como pode um homem nascer sendo velho? Será que ele pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu: em verdade, lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Só até aqui. Senhor, em nome de Jesus, mais uma vez eu te peço que o Senhor que está aqui presente nesse lugar, não deixe que nada que for humano saia da minha boca, mas que todo o seu sobrenatural faça o que lhe aprouver, e que hoje nós tenhamos divisor de água na vida de muitos nós, e eu me coloco nas tuas mãos para que na minha também aconteça isso, em nome de Jesus, amém, amém, glória a Deus. Rapidamente falando sobre Nicodemos e o contexto aqui, Nicodemos ele era fariseu, ele era um dos principais do judeu, ele foi nesse encontro com Jesus, lá na frente no livro de João, a gente vê que esse encontro foi de noite, e ele queria entender, ele sabia do que estava acontecendo, do movimento de Jesus,
se ele era mestre, rabi, se ele era Rabone, o mestre salvador, o que Jesus tinha, como é que ele curava, o que ele tinha para a vida das pessoas. E ele fala assim: eu sei que você é da parte de Deus, me explica um pouco mais. Essa sede que todos nós temos, essa sede que nosso coração clama, essa sede de algo que depois que nós temos Jesus, realmente a gente começa a entender essa sede, porque Ele é a fonte de água viva, e Ele não é uma gota, Ele é um rio que flui. Ele não só flui para a gente, Ele flui para fora, para as outras pessoas, mas Ele tinha sede, e Ele queria saber, e Jesus responde para ele. Jesus responde e fala assim: olha, se você não nascer de novo, você não vai ver o reino de Deus. E o reino de Deus, ele é algo extremamente profundo, é um mistério revelado, mas que nós só vamos ter certeza quando nós estivermos definitivamente todos na glória de Deus, e aí sim nós entenderemos tudo. Mas aqui nessa sede humana, nessa carne corruptível, a gente fica pensando, e o pouco que a gente sabe é que o reino de Deus é um reino de paz. Nós precisamos ter paz, é um reino de justiça de Deus, não a nossa justiça causa ira, destemperança, ausência de domínio próprio. E esse reino de Deus é um reino de justiça, é um reino de alegria, com muito respeito a quem passa dificuldades. Às vezes eu passo, às vezes eu acordo sem vontade de rir, mas eu falo: Senhor, se eu não der um riso, um sorriso para alguém, eu estou difamando o seu evangelho. Me dá vontade de rir. E esse é o reino de Deus, ao qual nós temos acesso por um novo nascimento, que ele é sobrenatural, que ele foge da nossa realidade, ele foge da nossa potencialidade humana, ele vai para um patamar espiritual. E esse novo nascimento sobrenatural, ele gera novidade de vida. Esse novo nascimento, necessariamente, a testificação do novo nascimento é novidade de vida, mudança de vida, não porque a gente é bom, mas porque assim como nós temos o nosso DNA dos nossos pais, da nossa mãe, até de Adão, e nós temos o pecado enraizado na humanidade, ele vai vir de uma forma sobrenatural, e esse novo nascimento que dá acesso ao reino de Deus, que traz essa mudança de vida, não por nós, mas pelo Espírito, ela vai fazer com que as pessoas percebam, pessoas próximas percebam, pessoas distantes percebam. E esse novo nascimento, muitas vezes é perceptível numa conversão recente, e o desafio é a gente manter o brilho desse novo nascimento, conforme a gente vai caminhando, conforme a gente vai crescendo, e não só mantendo, mas aumentando. E esse novo nascimento, ele é de dentro para fora, sobrenatural, um DNA espiritual, mas ele também vai trazer ao nosso redor coisas boas, coisas de Deus, sintonias, pessoas, uma vida nova nossa, mas algo de coisas que Deus também tem para a gente, de novos amigos, muitas vezes de novos trabalhos, novos empregos, novas bênçãos, novos relacionamentos, novas alegrias, nova paz. E muitas vezes nós falamos da necessidade do novo nascimento e da mudança de vida que a gente tem que ter, mas também a gente tem a mudança de vida que vem do Espírito para a gente, e a gente recebe tantas coisas que nós não somos merecedores, tanto no campo espiritual, como dons, talentos que são revelados, como também na nossa vida física, uma reconstituição de família, aquele que comete adultério não comete mais, aquele que joga e não joga mais, aquele que fica no bar até tarde não fica no bar mais. E aí Deus te traz um emprego novo, te traz um amigo novo, te apresenta coisas novas, cai as nossas escamas e a gente passa a viver coisas sobrenaturais. Então Jesus, no versículo 3 vai dizer isso para ele, e serve para a gente. Por quê? O versículo 4, Nicodemos fala, como muitos de nós já falamos, como talvez alguns de vocês aqui ainda tenham essa dúvida: como é que eu posso nascer de novo? Como é que é isso?
como isso funciona. A mente humana não entende. Eu já nasci, posso, como Nicodemos falou, vou eu depois de velho voltar ao ventre da minha mãe? E Nicodemos, ele era alguém que conhecia de palavra, né? de Bíblia, vamos dizer assim, da Torá, das leis judaicas, fariseu, né? Ele conhecia. E aí Jesus, no versículo 5, para essa dúvida, ele vai falar: quem nasce da água, nasce da água, e quem nasce do Espírito, nasce do Espírito. O nascer da água, nós vamos considerar, sem debates teológicos, um nascer natural. O nascer, todos nós nascemos dos nossos pais, da nossa mãe, né? Todos nós temos um nascimento, um parto, e isso é para todos nós que estamos aqui tivemos um nascimento natural. Mas esse nascimento natural, ele é um nascimento humano, um nascimento físico, um nascimento passível para todos nós, que vem no pacote desse nascimento toda a carga do pecado que entrou em Adão. Romanos 5,17, ele fala assim: por um homem entrou o pecado, que foi Adão, e por um homem saem os pecados, que é Jesus. Então a diferença desse nascimento, do nascer de novo, da questão do nascer da água, ele está falando do nascimento normal. E quando ele fala do nascimento do Espírito, ele vai falar do que é sobrenatural, e é só aquilo que vai nos dar o reino de Deus, só aquilo que vai nos dar acesso ao reino de Deus, o reino de paz, de amor, de justiça e tantas outras coisas. Romanos 10:9 fala que todo aquele que confessa Jesus Cristo como Senhor e Salvador e crê com o coração, Jesus vai aqui, e junto com Efésios 1:3, o Espírito Santo, né, você fazendo essa confissão e crendo de coração, o Espírito Santo passa a habitar, Efésios 1:13, no nosso coração, e nós passamos a ser morada do Espírito Santo, e aí nós temos esse nascimento do Espírito, esse segundo nascimento. E aí no versículo 6, ele vai falar assim: aquele que nasce da carne, nasce da carne, aquele que nasce do Espírito, nasce do Espírito. Então nós temos uma diferença do nascimento natural, do nascimento dos nossos pais, para o nascimento sobrenatural, o nascimento de Espírito, o nascimento em Jesus. O nascimento da carne, ele, como nós falamos, sempre vai vir carregado com o pecado original, que vem de Adão, com todas as lutas da carne, com todas as nossas mazelas, mas o nascer do Espírito, ele é diferente. O nascer do Espírito, através de Jesus, ele nos vivifica. Jesus, ele é vivificante. Adão, ele é um ser vivente criado por Deus, e que por o pecado trouxe a morte ao mundo, e Jesus, ele é vivificante. E o saber viver, ele tem muito a ver com a nossa caminhada de vida, com a nossa caminhada de fé, e também com o saber morrer. Por quê? O homem, ele foi criado inicialmente pelo plano de Deus, Adão, para a eternidade. Adão, através da queda, o pecado entrou no mundo, mas o plano ali de Deus era da eternidade. Então o nosso coração, ele vai ter a eternidade dentro dele. Eclesiastes 3:11 fala que todos humanos, temos a eternidade no coração. Por isso que a tarefa do evangelizar não deve ser uma tarefa pesada, porque nós já saímos na frente. Quando a gente fala de Jesus para alguém, Deus já plantou ali a eternidade. Nós somos sedentos pela eternidade, porque nós fomos criados por isso, e nós temos essa sede da eternidade. Então o homem foi criado dessa forma, e isso permite com que não só de uma forma de evangelismo, a gente tem essa facilidade, mas a gente perceba que o saber viver, ele vai ter uma ligação com o saber morrer, e durante essa caminhada que a gente vai ter na vida,
com Jesus, não só a eternidade ou quando Jesus voltar, os salvos estarem no céu, mas também nessa vida, viver o melhor da terra que Deus tem para a gente como crente. Isso é uma promessa para a eternidade, mas aqui também. Senão Isaías não falaria que olhos nenhum viram, ouvido nenhum ouviu, o que Deus tem preparado para aqueles que amam. Então Ele tem preparado isso para a gente. A questão é que o novo nascimento vai mudar o nosso coração e as nossas prioridades vão muitas vezes ser mudadas. Aquele que quer ficar rico, ele não vai estar tão mais preocupado com dinheiro, até mesmo porque a Bíblia não é um plano de enriquecimento, ela é um plano de salvação e de vida, de paz aqui na terra também, e de alegria. Aquele que é nascido da carne, Gálatas 5,19, ele vai falar coisas extremamente pesadas do que faz aquele que é nascido na carne. Comete adultério, bebedices, e assim vai. Ele coloca um rol ali, eu não vou ler, depois você pode ler, eu só vou citar alguns, para que a gente, como crente, fique atento para que esse nascer da carne não entre na congregação do justo, que é a igreja. Então existem algumas coisas ali, como ciúme, inveja, bebedeira, vícios, fofoca. Essas coisas são lutas de todos nós, mas quem tem o Espírito tem todo poder para vencer essas lutas. Irmão, e Deus, Ele tem procurado homens, essa igreja é prova disso. Ele tem procurado homens para que a glória dele seja revelada através de bênçãos aqui na terra, para que a glória dele seja revelada através de curas aqui na terra, para que a glória dele seja revelada através de restauração de famílias aqui na terra. Deus tem procurado homens corajosos, sempre procurou e continua, não que ele precisa de nós, mas ele conta e ele está nos dando a mão e falando, deixa eu cuidar de você. E a gente só precisa admitir isso, a gente não precisa ter esforço. Deus, Ele é maravilhoso, perfeito, justo, santo, e a graça dEle só faz com que a gente diga um sim para Ele. E em especial, para essa igreja, onde muitos de nós já vivemos o Evangelho, continuamos firmes e fortes no Evangelho, independente das circunstâncias, independente, como fala na Bíblia, das vãs filosofias que o mundo nos coloca para nos enredar e parecermos que somos peixes do aquário de Jesus, mas na verdade nós estamos nas redes do inimigo, e nós não podemos viver nas redes do inimigo se nós estamos vivendo nesse oceano de Jesus, porque o oceano dele tem tudo que nós precisamos. O oceano dele tem provisão, tem alimento, tem relacionamento, tem cuidado, tem cura, e glória a Deus, muitas igrejas vivem isso, e Deus tem dado o privilégio da gente ver isso com os nossos próprios olhos. Então o nascer de novo e o saber viver tem a ver com isso. Sempre há tempo, não depende da idade. Sempre há tempo da gente mudar de vida, sempre há tempo da gente mudar. Não tem a ver com o meu irmão que está do lado, ou com a minha irmã, ou com aquele que não veio hoje. Tem a ver com a gente que está aqui hoje. E sabe, é pra gente, o que Deus tem e o que Ele vai derramar aqui hoje, que nós vamos orar no final, é para você que está aqui. Que se não fosse, Deus Deus é um Deus ocupado, Deus é um Deus, a gente fala de aceitar Jesus, parece que Jesus está desesperado lá, me aceita, não, Jesus, Ele está com o coração aberto, nós que temos o privilégio de viver para Ele, de receber a graça dEle, de ter uma oração respondida, de ter uma cura realizada, irmão, e mais do que isso, de ter a gratidão, de continuar nos caminhos dEle, quando a gente receber tudo isso, sabe, você que está aqui hoje passando por luta, faz um compromisso com Deus, Ele vai te responder, eu tenho certeza, mas continua na igreja, continua perto dEle. Nicodemos, e já finalizando para a gente orar, depois lá em João capítulo 19, versículo 38, 39, 19, 38, 39, vai mostrar que Nicodemos, esse fariseu,
esse mestre dos judeus, uma pessoa importante, muito provavelmente com dinheiro, que sabia muito da Torá, que sabia muito da lei, que provavelmente tinha muito status, um círculo social, ele estava lá depois da morte de Jesus com José de Arimateia para pegar o corpo de Jesus e dar um lugar digno para ele. Meu irmão, o Jesus vivo, todo mundo estava perto. Quando as coisas estão bem, todo mundo chega perto, mas quando a luta vem, todo mundo se afasta. Mas Nicodemos tinha decidido chegar mais perto de Jesus. Nicodemos tinha decidido que, por mais que ele tivesse tantas coisas, o mais importante ele era estar mais perto de Jesus. Depois da morte de Jesus, quando todo mundo foi embora, a palavra fala que ele estava lá com José de Arimateia. Eu não sei como você está, de repente você já abandonou Jesus, mas hoje talvez você vai voltar e vai chegar mais perto dele. Sabe, isso não tem a ver, meu irmão, chegar mais perto de Jesus, receber as bênçãos dele, não tem a ver com saber de Bíblia, falar eu aceito Jesus, eu creio que ele é meu Senhor e Salvador, não tem a ver com ter pouco ou muito dinheiro, não vai ficar rico por causa disso, e também não vai ficar pobre. Todas as maldições já foram levadas na cruz com Jesus, mas sabe, não tem a ver com nada que a gente busca enredar as pessoas. Jesus ele vai te salvar porque ele te ama, porque ele te quer, porque é o plano dele a salvação. Agora, o coração de Jesus vai ficar alegre quando você não só for salvo, mas quando você chegar mais perto dele, viver com ele, querer se relacionar com ele, orar, jejuar, servir, estar no corpo, e aí o coração dele vai e aí o sobrenatural vai ficando tão forte, que você fala: Deus, eu não posso mais viver sem você. Eu não posso mais viver sem você. E é assim, foi assim com Paulo, foi assim com a gente, foi assim com outras pessoas aqui. E o meu desejo essa noite é que você seja extremamente abençoado. E tem muitas pessoas abençoadas aqui, muitas pessoas precisando de coisas aqui. E Deus pode tudo, mas o meu desejo em especial é que tudo isso te leve mais perto de Jesus. Hoje é o dia de batismo, hoje é um dia que vai ser confirmada publicamente essa fé nesse Deus maravilhoso, poderoso, que muda, que nos dá arrependimento, que tira da bebida, que tira da prostituição, que reverte corações maldosos, que dá, nós falamos do fruto da carne em Gálatas 5,19, 5,22 vai falar que ele nos dá amor, que ele nos dá paz, alegria, temperança, domínio próprio. Meu irmão, imagina que delícia o cara te xingar, te fechar no trânsito e você falar: glória a Deus. Oh, é bom demais, né? Imaginou a esposa, você está lá em casa sentado, amor, nada, né? Amor, você não quer trocar a luz? Aí você sabe que nem a luz, é o bocal. Fala: pelo amor de Deus, pode deixar, amor, glória a Deus. Imaginou, irmão? E Deus faz isso. Glória a Deus. Se você quiser, além de eu que estou aqui, tem mais outros corações nervosos que estão aqui na base, que tem mudado de uma maneira tão gostosa, tão gloriosa. Irmão, vamos estar junto como igreja, sabe? Depois nós vamos falar, eu vou orar, mas a gente tem vivido coisas aqui quinta-feira de manhã, quem que vai numa igreja quinta-feira de manhã, 9h30, vem aqui, você vai ver a quantidade de homens. Eu essa quinta, o Renan estava aqui, o Felipe, teve gente que faltou. Eu olhei e falei: Senhor, a ministração foi do Renan, ministração poderosa, a presença de Deus. Eu falei: Senhor, não é à toa que a tua palavra fala que o que é do Senhor é meio doido mesmo, porque o que é do homem é quarta-noite, domingo, isso tudo é bom e é importante, Deus está aqui também, mas Deus ele quer mais, Deus ele quer nosso coração, Deus quer nosso amor, Deus quer que a gente viva em espírito e a gente mortifique a nossa carne, porque Ele nos dá força para isso, amém? Vamos fechar os olhos. Eu vou orar aqui por duas coisas, por dois assuntos. Por aquele que está precisando fazer parte desta família de fé, aceitar Jesus, ou para aquele que está café fraca, ou talvez até longe dos caminhos do Senhor, e aí você vai saber, você vai pôr a mão no seu coração e você vai orar. E vou orar também por aqueles que estão aqui, que são de Jesus, mas que estão precisando de vida em abundância, de alegria, de paz, sabe, de acordar e ainda que tenha dificuldades, tenha desejo de viver.
E aí, se esse for seu caso, fale com Jesus e vamos crer no sobrenatural dele hoje, em nome de Jesus. Senhor, nós te agradecemos, Pai, pela tua presença, pelo teu amor, pela tua glória, pela tua graça, pela tua palavra. Nós te amamos, Pai, nós te louvamos. Tem sido maravilhoso, Pai, viver tudo que nós temos vivido. Então, Pai, nós queremos compartilhar, repartir com esses irmãos que estão aqui, talvez alguns longe do caminho do Senhor, talvez alguns que nunca te aceitaram como Senhor e Salvador, mas que hoje, ouvir esta oração, ouvir essa palavra com a mão no coração, vão, Senhor, se submeter ao Senhor como único Senhor e Salvador. Traga na vida dessas pessoas, Pai, mudança, arrependimento, discernimento do que é certo e do que é errado. Pedimos também, meu Pai, em nome de Jesus, por aqueles que já são do Senhor, mas que às vezes ouvem as promessas de paz, de alegria, mas que não entendem, porque falam, poxa, mas eu sou de Jesus, mas eu não tenho, minha vida é tão tribulada, eu preciso disso. Pai, o teu Espírito que está aqui esta manhã, testifique no espírito dessa pessoa, e dê discernimento, para que ela saiba aonde ela tem que ajustar, Pai, as velas para que o teu vento sopre de uma maneira mais forte, para que ela, em nome de Jesus, Pai, tenha as mudanças, os ajustes necessários, para que ela tenha paz, alegria, que ela se sinta amada, Senhor, também com a tua provisão financeira, também com a tua cura, também, Senhor, de todos os pedidos e respostas daquilo que ela vem pedindo, mas que acima de tudo, exista sempre no nosso coração o desejo ardente, Pai, e isso eu te peço agora, de uma forma sobrenatural para todos nós, de estarmos mais perto do Senhor, de vermos o teu sobrenatural, e que a sua glória, Senhor, se revele através das nossas vidas, em nome de Jesus, amém, amém.